Nós vivemos num mundo profundamente influenciado pelo marxismo. Então, é impossível dialogar com o mundo sem dialogar com o marxismo, num nível ou no outro. O marxismo mudou a face do Ocidente por pelo menos 70 anos. Se estabeleceu como um fato histórico. Nós vimos surgir blocos socialistas no mundo todo. E a grita do marxismo era a de que o capitalismo estava na contramão do que produziria felicidade humana e que era preciso chegar a uma nova fase na história da humanidade que eles chamaram de o comunismo, que era, segundo Marx, o sucedâneo natural do capitalismo. Bom, as experiências revolucionárias marxistas não comprovaram a tese, porque as grandes nações que se tornaram socialistas do ponto de vista marxista-leninista deram um salto do feudalismo para o comunismo, ou tentaram dar um salto do feudalismo para o comunismo, porque nenhuma delas havia passado pelo capitalismo propriamente dito. Mas estão aí, fizeram história, milhares de escritos, de reflexão em todo o mundo, em todas as línguas. Então, é impossível falar ao mundo sem dialogar com os que também tentam interpretar e até mesmo transformar o mundo. Então, nesse sentido, a teologia da missão integral dialoga com o marxismo, assim como dialoga com a riqueza das nações do Adam Smith, com o capitalismo, porque nós estamos tentando responder a grande pergunta humana, que é: qual é o sentido da vida, para o que é que nós existimos, da onde viemos, para onde vamos e como devemos viver. Então, nós dialogamos com todo mundo. Inclusive, dialogamos com outras confissões de fé. Nós estamos lutando pela humanidade, como todo mundo. Agora, se o que você está perguntando é se a teologia da missão integral lança a mão do referencial teórico marxista, a resposta é não lança. Considera as análises marxistas, entende a validade de muitas das suas análises, principalmente em relação à questão da mais-valia, a questão da natureza do capitalismo, etc., mas não lança a mão do referencial teórico, porque a missão integral se estriba em dois conceitos, ou na recuperação de dois conceitos. O primeiro é o conceito de justiça no profetismo hebraico. Então, no profetismo hebreu, você tem a noção de justiça. Ela vai aparecer nos grandes profetas que vão dizer, como diz Amós, que a justiça deve correr como um rio que nunca seca. Então, todos os profetas hebreus levantaram a questão da justiça. E são os profetas hebreus que introduzem essa noção da justiça como um critério transcendente. Justiça não é mais uma relação de poder entre fracos e fortes, entre vencedores e vencidos, mas justiça é uma demanda divina, uma demanda de Deus. Deus exige justiça, Deus exige que os pobres sejam tratados com decência, que não haja pobreza, que haja libertação econômica, social e política. Então, justiça nasce no coração de Deus e é introduzida na história pelos profetas hebreus. Os profetas hebreus é que trazem a noção de justiça para a história humana e trazem-na como um dado transcendente, não trazem-na como uma conclusão imanente, ou seja, não é o fato de seres humanos pensando sobre si, sobre a história, sobre a sociedade, que chegaram à noção de igualdade, de justiça,
não pode haver pobres, etc., pura e simplesmente. Não. Foram os profetas hebreus que trouxeram esse elemento para a história humana. Eles que trouxeram essa visão de que há uma demanda da parte de Deus por igualdade entre os homens, por dignidade para todos os homens, pelo fim da pobreza, pelo respeito ao diferente, pelo abrigo ao estrangeiro, pela noção de direito humano, e que isso vem diretamente de Deus. Está espalhado por todo o Antigo Testamento, desde a lei de Moisés, que é reforçada pelo profetismo hebraico, que na verdade é um trabalho de recuperação do espírito da lei de Moisés, que clamam por justiça. Então, esse é o primeiro referencial da missão integral. O outro referencial da teologia da missão integral é o reino de Deus, a recuperação da noção do reino de Deus e a sua justiça. A ideia de que o reino de Deus é um outro sistema que se opõe ao sistema vigente, que se opõe ao sistema capitalista ou mesmo ao sistema soviético. É um outro sistema que não vem para estar ao lado dos sistemas em pauta. Ele vem para substituí-los, ele vem para erradicá-los. Isso aparece no profeta Daniel, quando ele fala, respondendo ao sonho de Nabucodonosor, ele fala sobre a pedra que é lançada por mãos não humanas contra a estátua. A estátua, no sonho de Nabucodonosor, sintetiza todas as tentativas humanas de resolver o problema humano sem considerar a hipótese de Deus, ou sem considerar a revelação de Deus. E aí o que você tem é tudo que os homens tentaram em todos os níveis. Você tem o feudalismo, você tem o capitalismo, você tem o comunismo, está tudo lá na estátua. E a pedra é o reino de Deus. A pedra é o reino de Deus. Ela vem, derruba a estátua, tritura a estátua, tritura todos os componentes da estátua, até transformá-la em pó. Pó que é varrido pelo vento, de modo que da estátua não fica nem lembrança. E a pedra cresce, alarga-se e toma toda a terra. Ou seja, uma nova realidade assume o controle da história. E essa nova realidade é o reino de Deus. A teologia da missão integral vai recuperar essa noção de reino de Deus, que vai aparecer com muita força, ou com força total, no Novo Testamento, a partir da pregação de João Batista, que é referendada e ratificada pela pregação de Jesus de Nazaré. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você vai ler o Novo Testamento, os 4 evangelhos, e você vai ver que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, que viviam inquirindo Jesus, fizeram perguntas de toda monta, de toda ordem, de todo tipo, mas nenhum deles perguntou o que era o reino dos céus. Todos eles sabiam do que é que João e do que é que Jesus estavam falando. Eles sabiam que era o reino dos céus. O reino dos céus era a chegada da realidade definitiva. A realidade que vai se impor à história, que vai conquistar a história, que vai se estabelecer na história e vai dar o tom da história. Pois é isso que a teologia da missão integral tenta recuperar. E eu penso que recupera no Novo Testamento, que é a noção do reino de Deus como um sistema que engloba tudo que afeta o homem e tudo que o homem afeta. Portanto, engloba a questão social, a questão política, a questão econômica, a questão ética, a questão moral, a questão educacional, a questão do trabalho, a questão da ética, da moralidade, do direito. Porque tudo isso afeta o homem e é afetado pelo homem. Por isso é um sistema. Só que esse sistema precisa ter um novo princípio, vetor. E o que as Escrituras pregam é que esse princípio é o princípio do reino de Deus.
Então o reino de Deus é um novo sistema onde só a vontade de Deus é feita, e é um sistema econômico, é um sistema político, é um sistema social, é um sistema moral, um sistema ético, um sistema educacional. Está tudo contido no reino de Deus. Agora, a teologia da missão integral não tem a pretensão de implantar o reino de Deus. A teologia da missão integral tem a intenção de sinalizar que o reino de Deus já está presente. E trabalha para que a igreja seja uma amostra do mundo vindouro, como Paulo nos advertiu que deveria ser, que deveríamos ser, as primícias do reino. Então, uma amostra do mundo vindouro. Então, a gente começa dizendo, a partir da igreja, se deve viver os paradigmas do reino dos céus. E aí, a igreja, como é uma das protagonistas da história, precisa ser proativa no sentido de sinalizar a presença do reino e, no que depender de todas as suas possibilidades, influenciar o mundo com os padrões do reino de tal maneira que, guardadas as devidas proporções, o mundo se torne o mais parecido possível com o reino vindouro. Isso vai significar a chegada da paz, da igualdade, do direito, da responsabilidade moral, de uma sociedade sem classes, de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, solidária. Essa é a pregação da teologia da missão integral. Aí você pode dizer que aqui e ali nós vamos esbarrar em conceitos marxistas. Mas eu preciso lembrar para você que Marx veio depois da igreja primitiva, veio depois de Jesus. Não somos nós que estamos buscando conceitos em Marx. Foi Marx que buscou os conceitos dele na tradição judaico-cristã. E tentou criar um projeto semelhante, de uma vida semelhante à que a igreja primitiva viveu, sem a necessidade da hipótese de Deus. Então nós não trabalhamos com referencial marxista, porque o nosso referencial é anterior. Agora, aqui e ali, nós cruzamos com os marxistas, porque, como disse o Karl Jaspers, nenhuma filosofia do Ocidente foi desenvolvida sem que a Bíblia fosse o pano de fundo. E nem Karl Marx escapou disso.